Vamos tratar um pouco do assunto de reforma íntima, falando um pouco a respeito de renovação mental. Primeiro, o que é a renovação mental e quem precisa dela. A questão da renovação mental ela pode se dar por dois aspectos. Nós podemos trabalhar na questão da intelectualidade, aonde naturalmente é a assimilação do conhecimento por meio do estudo. E também podemos trabalhar a questão afetiva. Então veja que uma coisa não necessariamente precisa estar deslocada da outra, mas ela pode estar deslocada, não é verdade? Podemos trabalhar a questão afetiva, que é o desenvolvimento dos sentimentos, notem, e plantação de simpatia mediante o serviço ao próximo. Nós estamos falando aqui de ação, não é? Ou seja, não é teoria. Se aqui a gente pode ficar na questão teórica, aqui nós estamos falando de atitude, né? Porque plantar simpatia mediante serviço ao próximo está exatamente exercitando a capacitação nossa daquilo que Jesus nos ensinou, né? Há mais de 2000 anos. Vós sois deuses. Ora, somos deuses em potência, da mesma forma que a semente não é a árvore, mas a semente possui potencialmente todas as características da árvore, né, com flores, frutos, etc. Essa é a posição nossa, não de semente, pura e simplesmente porque nós já temos aí uma conquista considerável no aspecto evolutivo. Né? Por mais que ainda muitas pessoas foquem o negativo, a realidade é que nós chegamos a um estágio evolutivo considerável. Nós saímos do primitivismo evolutivamente, estamos na condição de espíritos em expiação e provas e indo para a regeneração. São conquistas consideráveis se nós pararmos para pensar, porque se formos buscar o fator da evolução no planeta, nós vamos encontrar que o projeto daquilo que seria ser humano dista há mais de 7 milhões de anos. E apenas como a questão do Homo sapiens, nós estamos falando de uma relação de apenas 50 mil anos. Evolutivamente, 50 mil anos não é muito para um projeto de 7 milhões. E essa conquista nesse período do Homo sapiens, ou o homem que sabe, para depois nós chegarmos, né, ao homem que sabe, ou seja, o Homo sapiens sapiens ou Homo sapiens moderno, esse período ele é muito curto. A nossa evolução é considerável. Porém, é óbvio que em matéria de notícia, ainda é mais notícia, ainda chama mais atenção aquilo que sai do normal, não é fato? Porque se nós formos olhar a população mundial, a grande maioria está fazendo o quê? Se não trabalhando, estudando, cuidando da sua vida, da vida dos seus familiares e participando diretamente da sociedade. O que destoa disso? São as notícias que ainda chamam a atenção, não é isso? Por exemplo, se você ouvir dizer que o Humberto, o expositor, saiu da casa espírita e foi mordido por um cachorro, não é notícia, não é verdade? Mas se você ficar sabendo que o Humberto saiu da casa espírita e se atracou com um cachorro e deu várias mordidas no cachorro, vira notícia. Ele sai do usual, né? Sai do usual. Na realidade, as pessoas dizem assim, o mundo está muito violento. É um engano. O mundo está mais informado. O que acontece? Em Harvard, há 2 anos atrás, se apresentou um estudo, e para Harvard chancelar, tem que ter bases sérias, né, de um trabalho com profundidade para poder ter uma chancela de uma Harvard. Nos últimos 60 anos, o mundo nunca foi tão pacífico como está atualmente. É uma realidade, historicamente. Se nós olharmos as questões de 14 a 18 e 39 a 45, 14 a 18, primeiro conflito mundial, ceifou cerca de 40 milhões de vidas. 39 a 45, ceifou mais ou menos em torno de 80 milhões de vidas. Nós nunca fomos tão pacíficos. O que acontece é que o volume de informação cresceu.
De tal maneira que o que acontece na China, você fica sabendo, aliás, online, né? Imediatamente o que está acontecendo na China. Então, na realidade, o ser humano está evoluindo. Se nós formos buscar nos aspectos de solidariedade, de fraternidade, nós nunca tivemos um mundo tão solidário desde o momento da implantação, né, do Evangelho no mundo, que, veja, Jesus vem implantar o Evangelho. Não é produto pronto, é processo. O processo começou há mais de 2000 anos, sim ou não? Ele começou. E, na realidade, com a primeira casa que trouxe fraternidade, solidariedade, respeito, assistência, é a Casa do Caminho, cuja denominação ficou Casa do Caminho porque ficava no caminho de Jerusalém para Jericó, onde Pedro, Tiago, João, entre outros, fundaram, e foi a primeira casa onde nós temos assistência efetiva e caridade. Ao mesmo tempo da assistência, logo depois o trabalho de caridade. Era um trabalho como faz uma casa espírita. Ou seja, tinha uma palestra, e a gente vê isso lá na história em Paulo e Estevão, nós podemos conferir. Tinham palestras, tinham as bênçãos, que era o que a gente chama de passe de fluidoterapia, e a assistência social, que Pedro ia fazendo puxadinhos na casa para poder fazer esse trabalho. Veja, todos esses aspectos são pontos de valorização para nós, não é verdade? Para nós como seres humanos. São pontos a serem valorizados, são conquistas que nós estamos fazendo. O nível de inteligência que nós estamos, né? Nível de consciência que a humanidade vem alcançando gradativamente, é verdade, não num número expressivo ainda, mas isso vem acontecendo. Nos aspectos da reforma íntima, se nós não valorizarmos as conquistas que vão acontecendo gradativamente, nós acabamos inserindo na vida o noticiário ao contrário, não é verdade? Olhando a notícia desagradável e valorizando a notícia desagradável, ou seja, valorizando em nós a notícia que nós ainda temos que superar, né? Os aspectos que nós temos que superar. Tanto é verdade que Emmanuel, no livro Leis de Amor, também através da psicografia de Chico, vai nos dizer o seguinte: quando nós percebemos, notamos que temos um hábito desagradável, nós já evoluímos. Por quê? Porque a resposta é automática. Quando se percebe, tem-se consciência de que está se dando uma resposta automática. É por isso que ele vai nos estimular, dizendo que nós, nesse aspecto, já evoluímos. Porque saímos do automatismo e fomos para a consciência. Não significa que mudou nada. Não é verdade? Não mudou nada. Mas significa que nós já sabemos aquilo que estamos fazendo. O próprio Paulo de Tarso vai reforçar isso na sua primeira carta aos Coríntios, dizendo que muita coisa ele sabia que não deveria fazer, mas ainda fazia. O que é isso? Força do hábito. Você tenta, claro, e como é hábito, ele foi implementado durante muito tempo. Não é assim? Um hábito a gente não dá um estalar de dedos e está implementado. Ele é um processo também. Então, o que acaba acontecendo? E por vezes passa de encarnações para reencarnações. Não é uma coisa de uma encarnação para outra. Por exemplo, falar mal da vida alheia. Claro que o espírita não fala mal da vida alheia. O espírita faz observações aprofundadas a respeito da vida do semelhante, o que é muito diferente do que falar mal da vida alheia. Não é verdade? Aí essa questão é a seguinte: isso há um trabalho também. Pode se tornar um hábito onde são várias reencarnações que o indivíduo vem preparando, né? E graças a Deus, diz André Luiz na mensagem que se chama A Língua. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que apesar da língua ser um músculo, ela não cresce em tamanho quando você utiliza. Porque se crescesse em tamanho como a musculatura, na hora de falar mal, a gente carregaria a língua naqueles carrinhos de pedreiro, não é verdade? Para poder levar a língua. Claro que isso não é genérico, mas o fato é que essa questão, por vezes, vem sendo trabalhada de reencarnação para reencarnação, porque a mudança da vestimenta não muda o seu caráter.
Não é fato? Não é sair, não é? A concepção antiga que nós tínhamos, anterior, de que, morreu, agora descansa em paz, e agora era tão bom, etc. Não há uma mudança de caráter pela mudança da vestimenta, senão como é que nós faríamos aqui na Flórida, né? Em relação a trocar de roupa, porque é um calor miserável o tempo todo. Então, na realidade, é uma questão de que a gente vai se aprofundando, e às vezes, por exemplo, em vez de falar alguma coisa, chega uma hora que você não fala mais, só olha. Daquela sim, já que significa uma tese, de defesa de tese. Porque há uma situação, quando a gente desperta para isso, o hábito está instituído. Não é fato? O hábito está instituído. E começa o trabalho e a luta. Fumar, nós sabemos que traz uma infinidade de tipos de cânceres. Não é fato? Muito bem. Tem informação a respeito disso? O que você quiser. Não é? O que se quiser. Mas, no entanto, muita gente fuma. Por quê? Por uma questão, primeiro, que a viciação da nicotina e do alcatrão é semelhante à mesma que faz a heroína e a cocaína no cérebro. A questão da dependência é idêntica. Não é por isso que não é tão simples muita gente dizer assim, eu paro de fumar a hora que quiser. A dependência, o cérebro não sabe identificar nicotina, alcatrão, heroína, cocaína. Ele não sabe identificar. É todo um processo similar. Então, na realidade, tem-se a informação, mas nem necessariamente tem-se, né, vontade absoluta, domínio completo sobre o processo. Sabe-se que se faz mal, mas continua cultivando. Isso tem a ver com a reforma íntima? Tudo isso que a gente falou até agora? Tem a ver ou não tem a ver? Não é verdade? Não são hábitos instituídos, mas que a bênção divina, através de palavras de Emmanuel, quando você percebe, você já mudou a plataforma. Não é fantástico? Porque isso são estímulos que nós vamos recebendo. Quem é que então precisa se modificar? Né? Quem são as pessoas que precisam? Nós trouxemos uma pequena lista aqui. Alguns detalhes a respeito de quem precisa se modificar. Por exemplo, quem se sinta infeliz, quem se julgue pouco estimado ou rejeitado, não trabalhe bem, se afaste dos outros, se irrite ou deprima com frequência, pense em prazeres excessivos, só trabalhe por dinheiro ou projeção social. Não acabou. Pense primeiro em si mesmo. Precise falar ou discutir horas seguidas. Não suporte ser criticado, criticada, contestado, contestada. Se considere superior ou inferior aos outros. Queira mandar sempre. Tema ser dominado. Não tolere ficar só. Tá bom, o que mais? Tem mais. Padeça de fobias ou inibições. E use o próximo como objeto para satisfazer desejos ou conseguir vantagens. Se você, nós, não nos encaixamos em nenhum item aqui, você está reencarnado no lugar errado. Você devia estar ou no nosso lar, ou provavelmente reencarnado em Júpiter, lá conversando com o Moza ou com Bernard de Palissy, conforme indicado na Revista Espírita de agosto de 1868, e quando Kardec questiona Bernard de Palissy o que era necessário para fazer para reencarnar em Júpiter, não é no planeta, na dimensão sólida, né? Numa das dimensões de Júpiter, Bernard de Palissy respondeu de uma maneira muito simples, sabendo que em Júpiter uma existência comparada com a nossa dura mais ou menos de 400 a 500 anos. Lá você não anda levita. Olha que beleza, né? O que o Bernard de Palissy trouxe para Kardec, lá na Revista Espírita. Lá você não anda levita. Lá você não fala. Você se comunica pelo pensamento. Olha como Deus sabe o que faz, né? Você já imaginou se aguentar aquela mala 500 anos seguidos? Olha como ele sabe o que faz. Né? Você pensa e as pessoas, né, passa aquela beldade, seja masculina ou feminina, e você pensa, cara, você reencarna a figura na Terra, porque é lá que ele precisa, né? Reencarna lá, né? Porque o pensamento é a linguagem, não se articula mais. Aí Kardec perguntou para Bernard de Palissy, que foi um grande oleiro da Idade Média, o que é necessário para reencarnar em Júpiter? Bernard de Palissy respondeu com 2 palavrinhas: ser bom. Se a gente não se encaixou aqui, reencarnou aqui, ou é missionário,
ou errou o caminho? O GPS te colocou no lugar errado. Porque, na realidade, via de regra, de uma maneira ou de outra, se não em algumas outras coisas, a gente sempre tem alguma pendência. Não é fato? Mas isso também não significa que esta pendência deva ser priorizada. Não é fato? Querem ver? Nós trabalhamos muito tempo com depressivos, durante muitos anos, e nós sempre estimulamos um aspecto. A depressão faz parte da sua vida, ela não pode ser a sua vida. Mas isso pode ser qualquer tipo de problema. Tem gente que é hipertenso. A hipertensão faz parte da sua vida. Ela não pode se tornar a sua vida. Porque se ela se tornar a sua vida virou um inferno. Então a gente tem que fazer o quê? Minimizar aquilo que nós não temos condição de trabalhar, até porque isso aqui é uma máquina, né? Ela com o tempo vai sofrendo desajustes. Ela vai se desajustando como qualquer máquina. A gente vai trabalhar para minimizar os aspectos que são desagradáveis e estimular os aspectos que são agradáveis. Isso é trabalhar a reforma íntima, ou seja, trabalhar a reforma íntima não é um processo de autoflagelação, seja ela de natureza moral ou de natureza física, quando não as duas em conjunto. Não é autoflagelação, é processo de conscientização. Por isso que diz Emmanuel no livro Justiça Divina, também através da psicografia de Chico, ele diz: é necessário reconhecer que todos nós, espíritos, encarnados e desencarnados em serviço na Terra, ante o volume dos débitos que contraímos nas existências passadas, somos doentes em laboriosa restauração. Todos somos enfermos pedindo alta. Pedindo alta de um primarismo que nós vivíamos até bem muito pouco tempo atrás, né? A dona Laura e o Ricardo, seu marido, no livro Nosso Lar, fazem um trabalho de regressão de memória, está lá para a gente conferir, lá com o André Luiz, fazem um trabalho de regressão de memória onde eles conseguiram suportar até, isso lá no Nosso Lar, 300 anos antes da nossa era. Depois não deu mais. O que a gente fazia 300 anos atrás em relação a respeito a nós mesmos e ao semelhante? Como é que nós agíamos? Você diz, mas o indivíduo se indigna e se indignar só não basta em relação ao dano causado ao outro, não? Querem ver? Com o que a gente se divertia aos domingos, por exemplo? Com gente matando gente, com feras correndo atrás de pessoas. Não é verdade? Essa era a diversão. A vida não tinha valor nenhum. Hoje você fica sabendo de caso que aconteceu com gente que você nunca soube que existiu e você se indigna, fica indignado ou indignada. Você diz, mas indignação não basta. Como não basta? Mostra um processo de evolução do sentimento da criatura pelo outro que ele não sabe quem é. Não é verdade? Isso é evolução ou não? Só que como ela é lenta, a gente não percebe. E como a nossa vida é curta, nós achamos que 2000 anos é muito tempo em relação ao Evangelho, não é verdade? Se você vivesse em Júpiter, né, supondo que fosse 500 anos de existência, nós estávamos falando de um Evangelho de 4 gerações atrás, não é fato? Mas como a gente vive hoje, segundo isso, pegando os números do IBGE no Brasil, porque aqui, por exemplo, na Califórnia, tem 23 mil centenários, só na Califórnia. Países de primeiro mundo, as pessoas vivem muito mais. No Brasil, há cerca de 3 ou 4 meses, o IBGE divulgou o último número de quantos anos o brasileiro vive em média, que já não é uma verdade para quem esteja num país de primeiro mundo, mas o brasileiro em média. Considerando que em 1950 o brasileiro médio vivia 45 anos, esse já estaria fazendo essa palestra materializado, porque já teria desencarnado há 15. Não é verdade? Então, veja, considerando que em 1950 era 45 anos média, significava que tinha gente que morreu mais cedo. O indivíduo de 40 anos era velho pronto para morrer. Dá para você imaginar? Nós chegamos hoje a 77,5. Distorce para 77,5 porque as mulheres vivem 80 anos. Vivem mais do que os homens, e os homens vivem um pouco menos, e distorce e fica na média 77 anos e meio. Ora,
De 1950 para 2015 é considerável o aumento, não é? Dobrou praticamente, mais que dobrou. Porém, quando a gente se refere a 2.000 anos atrás, diz, não, mas há 2.000 anos atrás, mas 2.000 anos atrás porque se vive pouco. Não é? O Evangelho, se a gente for considerar, acabou de ser implementado. Não é verdade? E os avanços que se obtêm da implementação do Evangelho para cá tem que ser valorizado, sim ou não? Senão a gente entra num círculo vicioso de repetir as mesmas coisas e achando que nada tem jeito. É o círculo vicioso do processo reencarnatório também, que esse é um grande problema, porque existe muita gente que às vezes, né, e infelizmente é grande o número daqueles que reencarnam, não cuidam de si mesmos, passam o tempo na existência, ficam adormecidos na indiferença, buscam apenas o bem-estar da vida terrena e reencarnam de novo. Ou seja, Emmanuel diz assim, que muitos saem do berço e vão para o túmulo, saem do túmulo e vão para o berço, sem saber exatamente o que está acontecendo, num processo que é totalmente automático. Diz André Luiz no livro Sexo e Destino, através da psicografia do Chico, nascer, crescer, reproduzir-se, cuidar das crias e morrer, até aí chegam os nossos irmãos animais irracionais, que nascem, crescem, cuidam das crias, nascem, crescem, se reproduzem, cuidam das crias e morrem. Nós não somos irracionais, nós somos racionais. Stanislav Grof, que é um psiquiatra polonês, ele traz para as nossas informações os aspectos dos níveis conscienciais, que Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, também utiliza dessa mesma estrutura, ou seja, há um endossamento até mesmo vindo do plano espiritual. Ele vai nos dizer, veja se não é isso, o primeiro estágio que Stanislav Grof traz e que Joana de Ângeles também concorda, é o sono sem sonhos. É exatamente isso aqui. O indivíduo adormecido. É o sono sem sonhos. Nasce, cresce, reproduz, cuida das crias e morre. Quando tem a responsabilidade de se reproduzir e cuidar de cria. Senão só são 3. Né? O resto o que é? Diz André Luiz no Sexo e Destino. Livre-arbítrio. Se ele não existisse, seríamos máquinas. Fazemos programação espiritual, não construímos destino. O destino a gente constrói com as nossas escolhas, não é verdade? Eu sou herdeiro de mim mesmo, continuarei sendo herdeiro das minhas próprias ações. Muito bem, é sono sem sonhos. O segundo estágio consciencial é o sono com sonhos, aonde arquétipos e aspectos que estão no subconsciente profundo acabam emergindo, mas em forma de clichês. O indivíduo olha o céu, ainda está num processo, o automatismo é muito forte ainda, mas não é o primarismo do automatismo, mas o automatismo ainda impera. Mas ele olha o céu e não vê estrelas, vê pontos luminosos. Ele não consegue definir o que é um camelo e o que é um dromedário. Esse já é o sono com sonhos. O terceiro estágio, ele vai para a questão do sono com sonhos e no processo de despertamento, início de despertamento. Ele estava dormindo pesado e ele acordou, mas a gente acorda e não necessariamente sabe aonde está. Na verdade, há um momento, quando você viaja, há um momento de localização. Ele já consegue se localizar. Ele já sabe que as suas ações têm reações. Ele consegue ver o belo e o feio, o bem e o mal. Ele já está num terceiro estágio. O quarto estágio consciencial já é o estágio daquele que ultrapassou esse processo e o ego já é completamente dominado pela criatura, que é o estágio do indivíduo desperto. Ele, na realidade, é um estágio de Chico Xavier, de Madre Teresa, de Irmã Dulce, de Papa João Paulo II, de criaturas que já ultrapassaram a questão da egolatria e já vivem para a comunidade. No quinto estágio e último é a condição da consciência cósmica, que é Jesus. Quando ele se afirma, eu e o Pai somos um. Não é questão de se perder a individualidade, não, absolutamente.
É continuar com a sua individualidade, mas tendo total noção da relação cósmica, ou seja, como não dá para comparar, né? Seria mais ou menos você ter um chip no seu cérebro, porque a gente também não tem outra analogia para fazer. Não dá para fazer outra analogia. Não dá para fazer outra comparação. É a mesma coisa que botar um chip no cérebro e você ter a capacidade de participar de tudo que acontece vamos só falar do planeta. De tudo que acontece no planeta, né, mantendo a sua individualidade, mas estando inserido em tudo que acontece, que é a condição de Jesus. Por isso esse processo de eu e o Pai somos um, que é para onde a gente está caminhando, que é o vós sois deuses, para onde nós estamos caminhando. Né? Graças a Deus, no nível consciencial, saímos do automatismo já, não? Saímos, né? Saímos. A gente já sabe o que é ação e reação? Sabe. Já experimentou na pele? Já. Você sabe definir o que é bem e mal? Sabe. Veja, nós já estamos num processo aí do despertamento, sim ou não? Isso é privilégio? Não, isso é responsabilidade. Muito será pedido, a quem muito foi dado. Pedido por quem? Por alguém que fica nos esperando lá na hora que a gente sai do túmulo e o sujeito diz, bom, agora vamos ver como é que fica a prestação de contas. Não. O processo é consciencial. O que eu fiz com o tempo que eu tinha? Por que eu não estudei quando eu podia? Por que eu deixei de fazer o bem? Mas eu também não fiz o mal. Mas aí diz os Espíritos, no Livro dos Espíritos, não é não fazer o mal, é imperioso fazer o bem. Porque quando nós não fazemos o bem, o mal ganha prevalência. O mal prevalece. Não é fato? A gente dá espaço para que ele aconteça. Então é imperioso que se faça o bem. Aonde? Como? Do jeito que quiser, aonde tiver, né? Seja dirigindo, seja andando, eu posso fazer o bem no momento em que eu pense bem em favor da humanidade, em favor de alguém, em favor da pessoa que eu goste. Eu não preciso ter condições materiais para ter materializado o bem, mas eu posso fazer o bem de qualquer forma, sim ou não? Um dia nós vamos, como dizia Mahatma Gandhi, o libertador da Índia, né? o Mohandas Karamchand Gandhi, ele falava a respeito da prece certa feita, ele disse assim, orar não é pedir, orar é a respiração da alma. Significa dizer o seguinte, um dia nós vamos orar como respiramos, um dia nós vamos amar como nós respiramos. Você, eu, nós não precisamos pensar para respirar. É um processo automatizado que aconteceu no aprendizado quando não estávamos ainda individualizados, lá no vegetal, que nós aprendemos, nós automatizamos, não é que a gente foi uma samambaia. Nós dizemos, eu fui uma samambaia? Não, mas tem umas que andam por aí. Mas o fato é, o ponto é que nós estagiamos como princípio inteligente ou princípio espiritual e foi lá que nós automatizamos a respiração. Nós damos comando inteligente quando queremos, por exemplo, controlar a respiração. Mas não precisamos pensar para respirar. Você vai almoçar aqui no centro daqui a pouco, não é verdade? E o que vai acontecer? Você precisa comandar inteligentemente o seu estômago para fazer, ou todo o processo digestivo? Não, é totalmente automatizado. Houve um aprendizado e uma automatização quando a gente vem desde lá do vegetal até chegarmos à condição do espírito, saindo do animal que ainda é princípio espiritual para sermos espírito nominal, não é essa beleza que nós estamos falando. Então veja que estamos avançando sim, isso de novo precisa ser valorizado, até porque ninguém vai deixar de enfrentar o problema do autoaprimoramento, de reforma íntima, o nome que a gente quiser dar, agora ou no futuro, seja neste ou em outro mundo. Então, são exercícios. Ninguém é bom por decreto, a gente é bom por exercício. Ninguém perdoa por decreto, a gente perdoa por exercício. Sim ou não? Você faz o bem por exercitar-se no bem. Você perdoa por exercício no perdão. A gente ama por exercício. Então, o ponto é,
refrear as paixões e amar o bem. Não é a paixão que é a condição básica da aproximação da criatura, porque se ela não existisse, a nossa raça teria desaparecido. É o controle sobre o processo. Porque a paixão em si ela é boa. Está lá, inclusive, no Livro dos Espíritos. A paixão é boa. Por quê? Porque ela faz o quê? Com que a gente se aproxime. Né? E é um processo químico. Não, é um processo químico, por isso que ela acontece de formas diferentes nas pessoas. Se você não se apaixona por aqui, você se apaixona por aqui. Só que os gregos, a antiga Grécia, acreditava que a alma residia no coração. Então, né, quando você vai fazer aquela declaração de amor para o seu amado, a sua amada, ou para a sua paixão, você diz assim, eu amo você de todo o meu coração. Você não vai dizer assim, olha, eu amo você com todo o meu quimismo cerebral. Isso é louco. Né? Então veja, mas o processo é químico. E ela tem uma duração no máximo de 24 a 36 meses. E ela é de pico, por isso que a gente diz assim, está no fogo da paixão. Faz isso. Bom. Quando faz assim, você não vê, não escuta, não sente cheiro, absolutamente. Não, se a mamãe diz assim, mas o cara nem banho toma, mas ele é aquele natureba, a mamãe só não sabe nada. Então o papai, seja lá o que for, chegou aqui, aí óbvio que o que é que acontece? O quimismo está bombando, vai ter que normalizar, porque se não normalizar, você morre de paixão. Então ele normaliza, quando ele normaliza, ele faz tumba, e é a hora que você me enganou, você me usou, eu não passei de objeto na sua mão. Tava ótimo enquanto estava sendo objeto, etc. Né? Mas agora, por quê? Mas eu estou com aquele homem, com aquela mulher, há 50 anos e continuo apaixonado pelo meu parceiro, pela minha parceira. Você não está apaixonado, você está amando. Você está amando. O que está acontecendo você é capaz de ver que o outro também tem problema, mas você não vai, colocar culpas no outro. Você vai fazer o quê? Buscar a harmonização. Você vai trabalhar o quê? Exatamente o bem seu e daquele que você gosta. Não é fantástico? É fantástico. Isso acontece na nossa vida. E, na realidade, é a educação da alma que tem uma matemática invertida. A gente aprendeu que 1 mais 1 dá quanto? Quanto dá mais 1 mais 1? Dá 2, né? Nesse caso dá 0, porque indiferença somado com egoísmo dá uma coisa que se chama sofrimento. Então, cada vez que a gente soma indiferença com egoísmo, a gente tem o resultado dessa matemática invertida que se chama sofrimento. E o que a gente tem que fazer? Vamos para os aspectos práticos, porque doutrina é prática, não é verdade? Evangelho de Jesus é prática. Evangelho de Jesus é roteiro de vida, roteiro de iluminação. A gente transformou em religião, isso é um problema nosso. Né? Em matéria de religião nos mundos, mas é roteiro de iluminação, é espiritualização, é religiosidade. É mais do que simples colocar uma questão de botar fórmulas. Então, o que fazer efetivamente? Não é? A Karen Horney, a gente foi buscar uma pessoa que não é espírita. Ela já desencarnou, foi uma psicóloga. Ela sugere nesse livro dela, Nossos Conflitos Interiores, que ele pode ser achado em PDF na internet, inclusive. Ela tem outras obras, mas nesta aqui ela sugere para aquele que busca transformar-se intimamente, veja se não são conceitos espíritas. Descobrir seus sentimentos e desejos reais. Criar o seu sistema de valores. Relacionar-se com os outros de acordo com os seus sentimentos e convicções. Tornar-se produtivo em suas atividades. Se a gente faz e não gosta do que está fazendo, ou você muda ou você vai desencarnar antes. Não é verdade? Porque o que está acontecendo? Está havendo um desgaste de fluido vital, um desgaste de energia vital em cima de em condição dobrada em cima daquilo que a gente não gosta. Porque a gente tem que fazer por obrigação. E aí a obrigação tem maior dispêndio energético. E a pessoa desencarna antes da hora. Aliás, é André Luiz mesmo que diz no nosso lar que é grande, olha, o número de criaturas que desencarnam muito tempo antes da hora. Ninguém é peru para morrer de véspera. A gente morre, mas não. Ou seja, esticar a existência, ou reduzir a existência está na mão de quem? Da criatura que tem o livre-arbítrio para fazê-lo. O que pode ser? Cuidar-se, etc., tudo mais, dentro do patamar adequado, sendo útil. Descuidar-se
ou sendo inútil, ou se estressar ao máximo, te leva para o desencarne mais rápido. É lei da vida. Não precisa ninguém fazer nada mais do que isso. E quebrar a estrutura das ilusões, ou seja, os exercícios de desapego da paixão que nós nutrimos pela imagem real que nós criamos de nós mesmos. Fazer as pazes com as nossas imperfeições, sabendo que a gente está trabalhando cada uma delas no seu devido tempo. Né? Então, não adianta ficar contra a criatura ficar contra ela mesma. Abandonar os estereótipos e aprender a se valorizar com respeito. Ora, é estereótipo a moça que tem querer ter 1,80 m com 48 quilos. Só dá para atingir isso comendo uma folha de alface no almoço e meia no jantar. Ou então é estereótipo o indivíduo que ele trabalha só o tórax e os braços, etc., e não trabalha as pernas, e aí ele fica aquela peça de bacalhau ambulante, porque fica assim, o bacalhau, só que com cabeça, geralmente. O bacalhau a gente não vê com cabeça, não é verdade? E se estereotipa, não é não cuidar-se, absolutamente, é cuidar-se sim, alimentação, atividades, etc., mas é não se estereotipar, porque a moda não faz parte da sua organização fisiológica, não é verdade? Se você tiver uma estrutura óssea larga, não tem o Cristo que vai fazer você ficar fininho. É simples. Há que se respeitar sem se estereotipar, fazer o melhor para a questão da saúde, seja física, moral e todos os aspectos, sem querer criar estereótipos. Não é vir à frente e dizer assim, queridos irmãos, queridas irmãs, meus confrades, meus confreiros. Que é isso? Esse estereótipo. Não é verdade? Você tem que ser você, sim ou não? Porque você está falando de Jesus, você tem que ficar... Isso é estereótipo. A gente tem que ser o que nós somos. Não é? E trabalhar sentimento. Não é o que vale? Quando a gente vai dar passo, a gente faz o quê? A gente fica estereotipando, a gente tem estereótipo para seguir, ou é transferência de sentimento, de energias positivas? Esses são os aspectos. Descobrir a nossa singularidade, a nossa simplicidade e vivê-la com gratidão. Coragem para descobrir seus desejos, tendências e sentimentos. Exercitar a autoaceitação através do perdão. Se a gente não se perdoar, como é que a gente vai perdoar o outro? Se a gente não gostar da gente, como é que a gente vai gostar do outro? Se nós não fizermos bem para nós, como é que nós fazemos bem para o outro? Agora, o outro, naturalmente, como diz Emmanuel no livro Fonte Viva, é a nossa ponte para com Deus. Não, beleza? Quem é que faz caridade quando a gente está aplicando o passe? Por exemplo. Quem é que é o caridoso ali? Sou eu que estou aplicando o passe? Ou é o indivíduo que está permitindo que eu exercite aspectos positivos em mim mesmo porque ele está ali? Olha como fazer caridade é fazer o bem para si mesmo através do outro que está permitindo que eu possa me exercitar. Porque se ele não existisse, eu exercitar com o quê? Com a parede? Não é fantástico? Quer dizer, não estamos acima do indivíduo. Ele está no mesmo grau nosso, no nível de que ele permite que eu possa exercitar o bem, levando algo de bom para ele. Olha que fantástico que é o que o Evangelho traz para a gente. Aprender a ouvir com atenção o que se passa à sua volta. Dominar o perfeccionismo, nutrindo a certeza de que ser falível não nos torna mais inferiores. Somos criaturas em aprendizado, não somos projeto pronto. Estamos, e muitas vezes, cometemos os equívocos por desconhecer como se faz. Depois que a gente tem a prática, a coisa fica simples. Mas, num primeiro momento, há que se ter paciência para atingir o resultado em relação à prática. Valorizar efetivamente as suas vitórias, sejam elas quais forem. Na receita de bolo na sua casa ou qualquer outro tipo de vitória, valorize-a para que a gente se sinta valorizado. Descobrir as qualidades, acreditar nelas e colocá-las a serviço das metas de crescimento. Está vendo como reforma íntima não é complicada? A gente é que pode se complicar. E como é que a doutrina espírita pode auxiliar no processo da educação da alma? Olha que beleza. Uma terapêutica que nos é oferecida sobre vários ângulos e que não está definido num só. Por exemplo, a fluidoterapia, o passe, como cada casa utiliza dessa terminologia.
palestras e estudo para a questão de ampliarmos a nossa capacidade de visão e nos conscientizarmos. A prece como elemento de ligação entre criatura e criador, um veículo que não precisa de intermediário e que liga a criatura ao seu criador. A desobsessão quando necessário, a água magnetizada ou fluidificada, o evangelho no lar como ponto referencial em relação às questões da nossa vida de relacionamento em família e na sociedade, que é a família estendida, que é para onde a gente está caminhando à medida que evolui, não é verdade? Nós não teremos uma família porque nós temos a família parental. A nossa família, na realidade, ela é universal. Ela é composta de todos os elementos que estejam na dimensão em que se encontrarem. Conscientização, né? E fé. Conscientização primeiro, porque a fé vem depois. À medida que a gente se conscientiza, por exemplo, em relação à divindade, existem aqueles que creem e tem aqueles que sabem. Esse é o ponto em relação à doutrina dos espíritos. Não adianta crer em Deus. Há que se procurar conhecer Deus. De que maneira? Se você sabe que a questão da crença, ela é interessante. Quando a pessoa tem crença apenas, a crença tem estrutura decepcionante. Eu creio que vai chover hoje, então aí eu levo guarda-chuva, capa, etc. Não chove. Eu me decepcionei. Eu creio que Deus vai me dar isto e aquilo. Ele não me dá, porque não dar é dar. Não é? Porque sendo ele sabedoria infinita, ele sabe se aquilo que a gente está pedindo é bom para nós ou não. Se a criança pede uma faca para brincar com um amiguinho dela ou com a amiguinha, você daria a faca para ela brincar? Não. Por quê? Porque a gente tem bom senso e sabe que ela vai se ferir, se não ferir o amiguinho, por vezes até mesmo mortalmente. Então, não dá para achar que o micro tenha maior bom senso que o macro, considerando que o macro é a divindade. Quando a gente crê em alguma coisa, a crença tem base decepcionante. Ela traz decepção. Quando você sabe, você não se decepciona. Não é verdade? Eu sei que Deus existe. E se Ele existe, Ele é justo. E se Ele é justo, eu passo por aquilo que eu preciso. Não está certo, não? Ou seja, nós criamos a questão do mérito. Quando a criatura diz assim, foi na casa espírita e recebeu um auxílio. Ele mereceu. É uma verdade. Está passando pelo que merece. É uma verdade. Se bem que, como a divindade é amor absoluto, quando a gente passa pelo que merece, passa com a misericórdia divina. Por isso que diz André Luiz no livro Sinal Verde, a gente contrai débitos por atacado e paga em suaves prestações. Porque se Deus usasse da medida que a gente usa em nós mesmos ou no semelhante para fazer justiça que a gente acha que é justo, nem reencarnado a gente estaria. Não é verdade? Porque Deus seria cruel. E isso não acontece. A sua misericórdia atua sobre nós. Por isso que Jesus, diante do quadro da mulher adúltera, ele não a condena, ele faz um processo de caridade. Se você olhar essa passagem, ela tem 3 aspectos, entre tantos outros, extremamente importantes. Porque quando trazem a moça ridicularizada na frente das pessoas, porque o machismo imperava, o Moisés mandava que o adultério fosse lapidado em praça pública. Então seria o adúltero e a adúltera que iriam morrer pelo apedrejamento. Porém, a sociedade machista considerava apenas a mulher. Então levam a moça, ridicularizando-a diante de Jesus. E como ele não tomasse uma atitude, e continuam ali, porque havia lá uma pegadinha. Né? A ideia era, se ele disser para apedrejar, se ele disser para apedrejar,
a gente vai desmascará-lo, dizendo, mas você não fala em amar o próximo como a si mesmo? Como é que você fala para apedrejar? Se ele disser para não apedrejar, ele está contra a lei. E se ele estiver contra a lei, a gente o acusa diretamente. Havia lá toda uma tramóia. Mas ele faz a célebre pergunta. Aquele que nunca errou, né, que nunca cometeu um deslize, que atire a primeira pedra. Há aí um trabalho assistencialista. Não é verdade? O que ele está fazendo? Ele está tirando a moça do risco de morte. Que ela ia ser executada. Ele está fazendo um trabalho assistencialista. Ele tira a mulher do risco de morte que era iminente. Aí ele usa de misericórdia, que é um segundo estágio. Ele diz, onde é que estão aqueles que te condenavam, mulher? Diz, Senhor, todos se foram. Misericórdia é se colocar na posição da criatura. Ele diz, tão pouco eu te condeno. Ele se põe na posição da criatura, porque ele vai dizer a Pedro, muito tempo antes, o homem é mais frágil do que mau. E a fragilidade do ser está no desconhecimento dele mesmo. Não dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo, que estava no pórtico do templo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. Foi encontrado depois em Luxor, dentro de uma pirâmide, 3.000 anos antes de Cristo, a frase, homem, conhece-te a ti mesmo e veja a tua pequenez diante dos deuses. É depreciativa a segunda parte, mas é o processo do autoconhecimento. A fragilidade está em não saber se gerenciar. E não saber ainda, não se conhecer suficientemente. Por isso que ele vai dizer o homem é mais frágil do que mau. Então ele se coloca na posição da criatura, usa de misericórdia, sabendo da fragilidade do ser humano, sabendo do problema que a criatura poderia estar vivenciando. E aí ele vai fazer caridade, quando ele diz, vá e não erres mais. É educação. Ele está educando, está dando norte, direcionamento para a criatura. Isso é caridade. Por isso que é evidente que diz Emmanuel, não adianta você querer dar pão, falar de evangelho para quem está com o estômago vazio. Há que você assistir a criatura e depois dar-lhe direcionamento, dignidade, dignificá-la para que ela se torne produtiva para ela mesma e ela contribua não só para ela, como para a sociedade. Por isso, a questão da caridade não é uma questão de assistência pura e simples. É, na verdade, educação, direcionamento, né? Poder dar um norte para a pessoa, para que a pessoa possa alcançar por ela mesma a condição de sair da dependência, porque a assistência pura e simples transforma o indivíduo num parasita. E quando você tem dificuldade em assistir, ele continua um processo miserável, ele continua na miséria não só física, mas na condição da miséria moral, por não ter direcionamento nenhum na sua vida. Por isso que quando a gente procura o Evangelho de Jesus, vai dizer Kardec, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai enfatizar que a assistência... aqui ficou... Foi tudo para frente aqui. Desculpe. Dá para você voltar naquele? Não, esse está muito na frente. Lá no fim. Eu apertei aqui um botão errado. E aqui, ó, isso, pode deixar que eu avance daqui. Kardec. Ixi. É esse do Kardec. Não, antes. Não, um antes. Um anterior. É anterior a esse aqui. Aí ele diz o seguinte, que a felicidade que promete aos aflitos depende da observância da lei por ele ensinada, e que essa lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Por isso que Jesus nos ensinou de que o jugo com ele é leve e o fardo é suave. Olha que interessante. Jesus não diz que vai levar para a gente. Ele não diz isso. Ele diz que com ele o jugo é leve e o fardo é suave. E é bem interessante a gente pegar esta figura do carroção de boi. Porque, na realidade, aquilo que a gente chama de canga, que é esta peça aqui, não é? É o jugo. Que bota os dois bois juntos, não é isso? Para eles caminharem juntos. Quando a gente divide com Jesus, ele caminha conosco e divide
o fardo. O fardo fica mais leve quando ele divide. Ele não tira a responsabilidade da gente, mas ele divide conosco para que a coisa seja suportável. Por isso que é importante que a gente se conscientize em relação a nós mesmos, diante do Evangelho do Cristo, e aproveite a oportunidade, valorizando a reencarnação, buscando, através do trabalho de reformulação interior, dias que são mais felizes, reservados a todos nós. Felicidade não é um processo que vai ser alcançado depois, é um estado de espírito, que, claro, no nosso nível evolutivo, não é permanente como a gente acha que deveria ser, mas tem que ser valorizado cada ponto, esticado o máximo que puder. E nos momentos é interessante, porque se nós formos notar, são os momentos mais simples que nós podemos estender para, evidentemente, continuarmos, pelo menos grande parte da vida, um pouco mais felizes. E fazemos essa reformulação sem que seja, na verdade, como dissemos, um processo autoflagelativo e que nos consuma, consumindo, inclusive, aqueles que vivem ao nosso redor. Meus amigos, muita paz a todos, o nosso muito obrigado.